Boa noite, boa noite, boa noite, ilustríssimos, ilustríssimas. Vamos lá, vamos chegando. O professor André Barreto vai trabalhar com essa ilustríssima turma preparatória para o Instituto Federal. Estamos aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse nosso curso que inicia hoje, né? Os nossos encontros nas quintas-feiras, né? Para mim é uma honra, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Trabalhando, auxiliando nesse processo, nesse percurso dirigido exatamente para prepará-los, né? Nós temos um conteúdo específico e esse conteúdo ele está fracionado entre 2 professores, né? E eu vou ficar com algumas disciplinas estratégicas, por exemplo, vocês devem receber essa diagramação, né, da forma como o curso me enviou. Né? Então, o curso me enviou uma diagramação dizendo o que é que eu vou ficar, o que é que cada professor vai trabalhar, né? E hoje nós vamos iniciar um assunto estratégico para vocês, que é o assunto relacionado à legislação educacional, né? Especificamente a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da nossa educação brasileira, da educação nacional, né? Então, nós vamos trabalhar, né? Vamos iniciar o estudo dela. Claro que a gente não vai trabalhar toda a LDB, nós vamos trabalhar os assuntos considerados estratégicos da LDB, tá bom? Nós temos um outro professor que vai estar comigo junto com essa disciplina, esse outro professor, daquele conteúdo específico que vocês vão receber do IB, o outro professor ele vai ficar com a parte do Estatuto dos Servidores, da Lei de Processo Administrativo e vai ficar com o decreto 1171, né? Então, ele vai ficar com essas 3 normas. O resto do conteúdo fica comigo. Então, eu vou trabalhar a legislação educacional e nós vamos trabalhar detalhadamente aqui ao longo dessa revisão também a estrutura dos institutos federais, né? A estrutura organizacional dos institutos federais, os departamentos, então toda essa estrutura, finalidades, focando na missão, nas atividades que são realizadas. Então, seguindo, nós vamos seguir aqui a mesma toada que foi seguida e que foi bastante exitosa em relação à preparação do concurso do CRAT, ou seja, fazendo o processo de filtragem do edital, né? Trabalhando com questões. Claro que essa primeira aula nossa é uma aula de contato, é uma aula de formação do nosso contato, para que vocês possam ter acesso à minha didática, acesso à forma, à minha metodologia de trabalho, né? E percebendo até que nível vocês vão se adaptando ao trabalho, né? E a partir daí vão surgindo as sugestões, faça assim, faça assado. Então, essa aula de hoje é uma aula, o nosso primeiro contato. Para daí, a partir dessa aula, a gente fazer a nossa definição. É tanto que da metodologia, né? Os ajustes necessários. É tanto que essa primeira aula é uma aula que eu faço realmente focada em conteúdo. Por quê? Porque toda aula minha eu trabalho questões. Mas a minha primeira aula de todo e qualquer curso é uma aula em que ela está toda centrada em apresentação do conteúdo, né? Para apresentar a minha metodologia usando o conteúdo e, a partir daí, vocês sentindo, né, como é a forma que o professor André trabalha, faz a abordagem dos conteúdos, tá bom? No mais, o que é que eu peço? Eu peço o seguinte: é importante que você entenda a necessidade não só de ficar restrito a essas aulas, né, de que você possa expandir o máximo possível os seus estudos, o seu material. Outra coisa, enquanto eu estiver explicando o conteúdo, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar já um slide, esse slide que eu vou compartilhar com vocês, né? Já ele vai estar disponível no canal, lá nas pastas de arquivos de vocês do curso. O IB ele vai fazer esse compromisso, né? Eu vou converter em PDF o slide e já coloco lá, tá bom? Dúvidas, então, não quer abrir o microfone, não quer, né? Então, faz a dúvida aqui no chat, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas de vocês, faz os esclarecimentos necessários, tá bom? E é importante que a gente vá desenvolvendo essa interação aqui, beleza? E no mais, lembre, não basta, você pode ter o melhor curso, seja presencial, seja virtual, seja com aulas síncronas, seja com aulas assíncronas. Se você não reservar um tempo para estudar em casa,
focado 70% dele para resolver questões, efetivamente não vai dar o resultado, talvez não dê o resultado esperado. Então, você precisa ter tempo para estudar em casa. Né? Você precisa ter tempo. Como esse tempo você vai fazer, aí é um ajuste que você precisa, é o compromisso que você vai ter consigo mesmo, tá bom? Porque não é para sempre. Né? Então, você vai fazer um compromisso consigo mesmo de que por uma temporada, por um curto espaço de tempo, né? Porque é curto, já você pisca, abre, vai ter que dormir cedo, porque amanhã é o dia da prova. É coisa rápida isso para acontecer. Então, o que é que eu peço? Que vocês, a partir de hoje, façam um compromisso com vocês. Um compromisso, né, de valorização do esforço, da trajetória de vida e foquem. Ah, André, mas as madrugadas, que sejam as madrugadas, que seja o final de semana, né, faça esse compromisso. Né? Você vai ter que se sacrificar, ou o que eu chamo, eu não gosto muito desse termo sacrifício, eu gosto o quê? Postergar recompensa. Então, você vai postergar recompensas, ou seja, coisas que você poderia estar fazendo agora, mas que não vai fazer agora, porque você só vai fazer lá na frente, depois que passar a prova. Que você tiver relaxado, sensação de dever cumprido, conferiu, passei, fechei as provas, pronto, agora eu vou ficar de boa com aquela sensação de dever cumprido, tá bom? E o que precisar aqui do professor André Barreto, conte comigo, tá bom? Estou aqui à disposição. Ah, fiquei com uma dúvida. Como eu acredito que o IB, se não fez, vai fazer um grupo de WhatsApp para vocês. Coloca a dúvida para o IB, os questionamentos, eles passam para mim, eu faço as elaborações, mando e vocês vão ter acesso. A gente vai procurar aqui dar a máxima assistência para vocês. Qual é o nosso desejo? É que aconteça com vocês o que aconteceu com a nossa turma agora anterior, que foi uma aprovação massiva que nós tivemos no IB, no concurso aqui do município do Crato, né, do nosso Crato amado. Né? Então, a gente teve realmente um grande sucesso e eu de coração, desejo a vocês, né, não só de coração, mas a partir do esforço profissional que nós vamos procurar desenvolver aqui, tá bom? Mas nós daqui e vocês daí. Beleza? Então, assumam esse compromisso, o compromisso de serem aprovados, de serem nomeados e de entrarem em exercício. Essa é a finalidade. Concretizando isso com ações, tá bom? Com ações efetivas. Pronto. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? E rumo à nomeação. Não é rumo à aprovação, não. É rumo à nomeação e entrada em exercício. Eu vou sempre começar minhas aulas a partir de hoje com essa energia boa, com essa energia positiva, exatamente para motivar, porque não basta o cognitivo, a gente também tem que trabalhar o socioemocional, que muitas vezes pode ser estratégico para quem estuda para concurso. Beleza? Pronto. Feito isso, qual vai ser o nosso primeiro tópico aqui que vai ser trabalhado? O primeiro tópico que nós vamos trabalhar, pessoal, nós vamos trabalhar com dois assuntos, né? Quais são os dois primeiros assuntos priorísticos? A legislação educacional, centrada na LDB, e, logo após, a estrutura organizacional dos institutos federais e, mais especificamente, um detalhamento sobre o IFCE. Beleza? Primeiramente, a LDB. O que é que vem a ser a LDB? E aí, de pronto, eu já vou compartilhando aqui o slide. Para quem foi conectando agora, fiquem tranquilos. Vocês terão já, terminando essa aula, vocês vão ter acesso a esse material. Tá bom? Eu estou já disponibilizando para o IB e aí a gente vai ter a oportunidade de passar para vocês. Então, vou estar compartilhando aqui agora na tela. Tá bom? Deixa eu só identificar aqui onde é que está aqui. Beleza? Então, pronto. Vamos lá, compartilhar. Pronto. Então, aqui nós temos aqui o nosso material. Beleza. Vamos lá. Deixa só eu colocar aqui em formato de apresentação. Massa. Então, vamos lá. Vamos começar as nossas atividades aqui. Primeiramente, nós vamos falar sobre o quê? Sobre norma de natureza educacional. A priori, é importante que você entenda o seguinte: qual é a razão de ser da LDB? Né? Onde é que ela encontra os seus fundamentos primordiais? Né? Primeiramente, você tem que entender que lei alguma no Brasil, ela tem uma existência solta. Né? Você sempre vai poder fazer uma correlação imediata ou imediata daquela norma com a Constituição Federal. E essa correlação, ela não cai em provas do Instituto Federal, ela despenca. Então, sempre nós temos que estar fazendo essa correlação, né, com o texto da Constituição Federal. Porque, na verdade, todo balizador que nós temos
Vem dela, né? Vem dos seus parâmetros, vem da sua orientação. A Constituição Federal, ela criou, né, ela desenvolveu todo um subsistema voltado para a educação brasileira, né, voltada para a criação do sistema, na verdade, dos serviços de natureza educacional que nós temos no Brasil. Né? E esses serviços educacionais, essa estrutura, ela está toda centrada em quê? No alcance de alguns objetivos específicos. Então, primeiramente, nós temos que entender o que é que vem a ser educação. Então, nós falamos esse termo aqui, né? Esse termo aqui é o termo que a gente chama de educação. O que é que vem a ser educar? Né? Quando a gente fala em educação, assim, às vezes a gente diz fulano é educado, fulano é mal educado, né? Quando nós usamos esses termos, o que é que está em jogo? Né? Na verdade, educar, né, já dizia tem um ditado africano que diz que para você educar uma criança, você necessita de uma aldeia inteira. Né? E isso é bem verdade. Né? Para educar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. Né? Isso já é importante se dizer, exatamente para a gente transcender aquela ideia, né, de aquela confusão comum que se tem entre educação e escolarização. Né? A escolarização está contida, é um subconjunto de um conjunto mais amplo chamado, de uma realidade mais ampla chamada de realidade educacional. Né? Mas o que é educar? A educação, segundo a Constituição Federal, ela trabalha com 3 premissas. Sempre 3 premissas. E você só vai poder dizer que educou uma pessoa se efetivamente você consolida ou está em processo de construção dessas 3 dimensões. Quais são elas? A primeira delas é a dimensão do desenvolvimento integral. Né? Então, vão logo anotando. Né? A primeira dimensão é a dimensão do que a gente chama do desenvolvimento integral. Então, educar uma pessoa é desenvolvê-la integralmente. O que é desenvolver integralmente uma pessoa, André? Na verdade, desenvolver integralmente uma pessoa é desenvolvê-la no seu físico, no seu mental e no campo social. Então, quando você desenvolve a pessoa, né? E o que é desenvolvê-la? É aparelhar a pessoa. Né? Quando nós desenvolvemos uma pessoa, nós estamos instrumentalizando aquela pessoa ao exercício de suas liberdades e a sua autonomia. Né? Então, cuidado, porque são muitas palavras que estão em jogo e o Instituto Federal, né, o IFCE, pode estar trabalhando cada uma delas. Então, a primeira delas é o quê? Educar é desenvolver alguém. Então, quando nós educamos, nós desenvolvemos o indivíduo. E desenvolver no sentido físico, mental e social. E o que é que quer dizer, André, desenvolver? Né? Quando a gente usa esse termo, essa terminologia, ela significa o quê? Desenvolver uma pessoa é instrumentalizá-la de competências e habilidades que permitam a ela ter autonomia e poder exercer as suas liberdades. Então, uma pessoa se diz desenvolvida quando ela consegue adequadamente exercer as suas liberdades e quando ela tem um relativo grau de autonomia, de autoconhecimento. Né? Então, isso é o que a gente vai chamar de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, para que a educação seja bem sucedida, esse desenvolver, né, esse pleno exercício das liberdades, esse autoconhecimento, essa autonomia que a pessoa precisa desenvolver, ela tem que ocorrer na sua estrutura física, na sua compleição física, né? Não precisa necessariamente a pessoa ter sua, né? Porque aí fica aquela parecendo até, sim, e a pessoa com deficiência, ela tem sim condição de se desenvolver dentro da sua realidade, né? Dentro da sua realidade, considerando os preceitos de inclusão, né, que a educação precisa estabelecer. Então, independente da estrutura, da compleição, mas é a possibilidade de permitir à pessoa essa realização, né? Esse empoderamento, essa estruturação, o desenvolvimento com liberdade, como o Amartya Sen fala, né? Então, desenvolver nesse sentido, físico, mental e social, beleza? E desenvolver é empoderar, é instrumentalizar, é aparelhar a pessoa ao exercício da liberdade, ao pleno desenvolvimento das suas capacidades, habilidades, competências. André, é muito difícil o sistema educacional chegar a alcançar premissas dessa natureza, realmente é algo desafiador, mas é necessário.
né? É necessária, é preemente, e isso precisa acontecer, senão a educação ela não foi bem sucedida. Então, a primeira dimensão da educação é desenvolvimento integral, em desenvolvimento pleno. Ah, mas a Constituição usa lá no artigo 205, no artigo 206, ela usa o termo desenvolvimento pleno, né? Desenvolver plenamente, beleza. Então, o termo pleno, né? Qual a segunda dimensão da educação? É a preparação para a cidadania, né? Então, a segunda dimensão, primeira dimensão qual é? Primeira dimensão é desenvolver plenamente o indivíduo. E o que é que quer dizer isso para nós? Quer dizer desenvolvê-lo no físico, no mental, no social. Então, essa foi a primeira, todo mundo já anotou. Vamos para a segunda. É o quê? Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania. E o que é que quer dizer preparar o indivíduo para a cidadania? Bom, cidadania tem a ver com o quê, turma? Tem a ver com duas coisas: o exercício de direitos e o cumprimento dos seus deveres, né? Direitos de que ordem, André? Bom, os direitos de cidadania são três. De novo, os direitos de cidadania são sempre três. Quais são eles? O primeiro deles é as liberdades, né? É poder exercer suas liberdades com responsabilidade. 2, os direitos sociais, né? Direitos sociais, como os direitos trabalhistas, o direito à moradia, né? Você quer saber quais são os direitos sociais? Vide artigo 6º da Constituição. Lá você vai saber quais são os direitos ditos sociais. E a terceira categoria de direitos de cidadania são os direitos políticos. Então, cuidado, que é muito comum se confundir cidadania com direitos políticos. Não. Os direitos políticos estão contidos numa realidade mais ampla chamada de direitos de cidadania. Então, um cidadão, né, é tão interessante hoje, emblemático, né, a gente perceber que algumas pessoas até se incomodam quando são chamadas hoje. Nós vivemos tempos tão estranhos que algumas pessoas até se incomodam com você chamar de cidadão, né? Chama cidadão, a pessoa, cidadão não, engenheiro. Cidadão não, não sei o quê, né? Mas o termo cidadania é um conceito tão altivo. Um dos objetivos do sistema educacional brasileiro é formar cidadãos, né? E a cidadania, em parte, tem a ver com o pleno gozo dos direitos, das liberdades civis, dos direitos sociais e dos direitos políticos, né? Só que, em contrapartida, também os direitos de cidadania, eles vão estar relacionados, a cidadania ela também vai estar relacionada ao cumprimento dos deveres. Não basta um cidadão consciente, é aquele que sabe dos seus direitos, mas também sabe das suas obrigações, né? Então, a educação também é isso. E o terceiro ponto, né, a terceira dimensão, é a preparação para o trabalho. Ou seja, a nossa Constituição, ela determina que o sistema educacional, ele também precisa preparar para o trabalho. Por quê? Porque entre os fundamentos da nossa República estão, né, dentre os fundamentos da nossa República, estão os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Né? O trabalho ele é citado 2 vezes na Constituição. Aliás, ele é citado várias vezes. Mas como fundamento, né, como parâmetro basilar, o trabalho ele está citado no artigo 1º da Constituição, os valores sociais do trabalho. Aí lá no artigo 170 da Constituição, quando ele vai falar sobre a ordem econômica, ele volta a falar do trabalho. Então, é aquela perspectiva de que o trabalho é um elemento fundamental da nossa ordem econômica, da lógica do desenvolvimento econômico, da dignidade humana, ou seja, a dignidade do indivíduo, em parte, é atingida a partir da sua realização laboral. Né? Em parte, a sua autonomia econômica ela vem do trabalho, ela não vem exclusivamente do trabalho, mas ela também vem. Então, o sistema educacional que não prepara para o trabalho, ele também não está cumprindo, no contexto da nossa ordem constitucional, segundo o artigo 205 da nossa Constituição Federal, ele não cumpre as suas missões. Ou seja, fazendo uma recapitulação até aqui, o que é educar uma pessoa? O que é educar um indivíduo? Educar um indivíduo é desenvolvê-lo plenamente, prepará-lo para a cidadania e para o trabalho.
Então, o sistema educacional só alcança seu estado de eficiência máximo se essas 3 dimensões do indivíduo são consolidadas. Não, André, pois não existe isso, não. Como é que pode? Isso é um desafio quase que inalcançável, né? Realmente é um caminho muito emblemático, né? Desafiador, né? E aí você já pode entender o seguinte: a escola não faz isso. Mas isso não é missão só da escola, né? Não é à toa que o artigo 205 da Constituição Federal, ele diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, pessoal. Então, a educação é dever do Estado e da família. E ainda mais, com a colaboração da sociedade. Pronto. Então, André, para que a educação se consolide, toda a estrutura precisa estar envolvida nisso. Você entendeu a sabedoria desse ditado africano que diz que para educar uma pessoa eu preciso de uma aldeia inteira? Vamos expandir, né? Vamos fazer uma semiose, né, sobre esse trecho, esse exército, esse segmento chamado aldeia inteira. A aldeia inteira é o quê? É o Estado, é a família, é a sociedade como um todo. Toda a ambiência do educando precisa estar dirigida para os 3 objetivos educacionais. Senão, a coisa ela vai enviesar. E a partir do momento que ela tem, a partir do momento que o enviesamento acontece, acabou o processo educacional, infelizmente, não é? Então, em parte, nós temos que ter essa ideia, né? Nós temos que ter essa premissa, essa parametrização de que na prática, né, sem essas orientações, dificilmente não vai acontecer. E aí é onde entra a LDB, né? A LDB, ela consolida um preceito constitucional, né, bastante importante, ela consolida um preceito constitucional importante que está estabelecido no artigo 211. O artigo 211 da Constituição, ele diz o seguinte, né? Ele vai dizer o quê? O artigo 211, claro que não precisa você ler, não precisa, depois você só anota, depois você faz uma lida, porque eu estou aqui parafraseando, né? Você viu que eu fiz toda uma preparação para poder chegar na lei. Porque eu não posso simplesmente começar artigo 1º, artigo 2º, isso não existe. Primeiro, não é o objetivo da aula. Eu preciso primeiro vincular vocês ao conteúdo. Foi isso que eu fiz nessa primeira meia hora. E agora nós vamos desenvolver a LDB para que no nosso próximo encontro de quinta-feira seja 1h30 arrochado só de questões exclusivamente desse assunto e exclusivamente questões de institutos federais. Nós vamos trabalhar só com questão de concurso de Instituto Federal. Beleza? Então, vamos lá. O artigo 211, ele é claro da Constituição, né? Já citei o 205 da Constituição e agora estou citando o 211. Esses 2 artigos da Constituição Federal. Terminou a aula do professor André Barreto, vocês vão dar uma lida nesses 2 artigos. Tá bom? Porque André, mas não vai cair essa parte da Constituição no programa, mas você precisa. Vá por mim, você precisa. Não está no programa, mas você vai precisar desses conhecimentos preliminares. Senão você não consegue estudar a Lei 9394 de maneira eficiente. Beleza? O artigo 211 cria o compromisso para que os entes federativos, quais são os entes federativos? A União, os estados, o DF e os municípios, organizem em regime de cooperação seus sistemas de ensino. Esse mesmo artigo 211 vai fazer a repartição das competências, né? Faz a repartição, faz o balizamento, faz o alinhamento das competências, né? E aí, nesse contexto, qual é a função da LDB? Expandir esse campo de competências, né? Consolidando as determinações que estão estabelecidas efetivamente no artigo 211. Então, a LDB expande, amplia, desenvolve, né? É como, por exemplo, quem é da área de português, né? E mais especificamente quem trabalha com ensino de redação. Ou, muito embora você não seja especificamente da área de redação, quem trabalha com elaboração de textos. Você sabe que quando você está trabalhando um texto argumentativo e dissertativo, o primeiro parágrafo ele tem que trazer a ideia central. Depois, os parágrafos seguintes
desenvolvem a ideia. Mais ou menos, a grosso modo, é mais ou menos isso. Claro que tem detalhamentos. Quem é da área agora pode estar dizendo, não é só isso não, não é bem isso não. Isso aí é uma análise superficial. Superficial, mas suficiente, porque eu quero que vocês entendam. Então, muitas vezes, o primeiro parágrafo traz os parâmetros gerais e, ao longo da redação dos parágrafos seguintes, você desenvolve. Aqui é o mesmo raciocínio. O artigo 211, ele traz os parâmetros gerais. E a 93, 94 é o desenvolvimento disso. Ela vai expandir, ampliando o conteúdo, né, e a parametrização, definindo como o Estado vai organizar suas políticas públicas educacionais, visando alcançar o compromisso estabelecido no artigo 205. Quando nós falamos Estado, a estrutura estatal, os entes federativos. Como cada ente federativo, União, Estados, DF, municípios, vão se integrar cooperativamente para o alcance dos fins que estão estabelecidos na Constituição Federal para consolidar a educação brasileira. Então, a Lei 93/94 traz essas parametrizações. Ela traz esses orientadores. Essa é a finalidade principal, né? É a finalidade principal dessa lei. Essa é a função da LDB. Então, a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela define e regula a organização da educação brasileira, com base nos princípios presentes na Constituição. Né? Porque a primeira vez que se falou sobre isso, né, nós já sabemos que foi a primeira vez que uma Constituição ela precisou discutir sobre parâmetros constitucionais, foi a Constituição de 1934, muito embora, né, a LDB ela esteja bastante alinhada, né, ela é ali de discussões que foram feitas década de 70, década de 60, década de 70, mas ela sistematicamente já sofreu muitas atualizações. Né? Então, esse é o parâmetro fundamental para você compreender o contexto, né? Para você compreender o contexto dessa norma. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós não podemos, né, fugir, primeiramente, desse parâmetro, né? Do que é que ela efetivamente representa. Né? E aí, a atual LDB, né? Atualmente, a LDB ela conta com diversas atualizações, com diversas mudanças, né? Como, por exemplo, a inclusão, né? Ao longo do tempo, por exemplo, de 96 para cá, que foi onde pegou mais intensamente, né? André, mas tu disse que as discussões elas começaram na década de 60, né? Claro, a educação que nós queríamos, né? A educação que nós precisávamos, ela começou na década de 60, década de 70, né? Porque, assim, eu posso estar falando na Pedagogos e eu não posso dizer que, às vezes, eu tenho medo de falar desse marco legal, né, que é a década de 90, e a pessoa dá a entender de que só se começou a consolidar algo desse tipo a partir da década de 90 do século passado. Não, desde a década de 60 já se vem discutindo, né, o que tipo de educação nós precisávamos, tal, muito embora esse marco legislativo emblemático que nós estudamos seja da década de 90, né, 1996. Beleza? E aí, desde 96 até hoje, né, 2021, ela passou por muitas inclusões. Né? A inclusão da educação infantil, né, a questão de creche e pré-escolas, né? A questão da primeira etapa da educação básica. Né? E aí, não podemos destacar também a questão do grande personagem responsável, né, pelo processo de fortalecimento da LDB, né, o Darcy Ribeiro, à época senador da República, né? Então, são contextos muito importantes, mas que fogem um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, que é uma análise um pouco mais jurídica, né? Então, eu estou simplesmente citando, né, até em questão de homenagem, né? A LDB, ela, como o próprio nome sugere, ela tem por objetivo, não esqueça até aqui, qual é o objetivo da LDB? Estabelecer as diretrizes e as bases da educação nacional. Né? E aí, como eu já disse, ela é fruto da Constituição Federal, que define, né, as competências. Lá tem competência de todos os entes, né? Mas com base nessa orientação,
né, nós já começamos a trabalhar a estrutura dela. Né? E aí, primeiro ponto importante, né, vamos começar a discutir, né, por exemplo, os primeiros artigos dessa lei. André, nós vamos trabalhar artigo por artigo dela? Não. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os primeiros artigos. Né, os primeiros artigos da lei. Eu preciso obrigatoriamente fazer comentado mesmo. Né, comentar os primeiros artigos, os primeiros. Deixa eu lhe dizer quais serão os artigos que nós vamos comentar. Hoje, basicamente, a gente comenta os 4, eu acho que dá para comentar até os 4 primeiros artigos, e quando a gente faz isso, basicamente, a premissa fundamental da norma já está apresentada, porque daí para frente é só expandir conteúdo, e a gente vai fazer isso de uma forma bem mais dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Primeiro artigo, né, qual é a finalidade dele? Né? O artigo 1º da LDB, quando ele prescreve que a educação abrange os processos formativos, né, que se desenvolve, né, nós podemos conceber aqui, né, então vou fazer uma rápida leitura e aí eu já faço o comentário. Né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, ou seja, na aldeia inteira. Né? Ou seja, fazendo um comparativo didático com o nosso ditado, ou seja, é toda a realidade que tem que estar abrangida. E aí, nesse artigo, a gente já começa a perceber que o legislador definiu, de maneira bastante objetiva, que a educação não é atribuição exclusiva das instituições de ensino, mas sim de um conjunto de processos formativos que se desenvolvem em múltiplos campos. Né? Então, a educação está lá, ó, vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de pesquisa, movimentos sociais, então em todos os campos. Né? Quem estuda a educação integral, né, quem está estudando essa nova proposta da educação integral, sabe que tudo isso que está no artigo 1º, você resume numa palavra, chama-se ambiência. Né? Tudo que está aí. Né? Anotem, por favor, coloca aí na frente, artigo 1º, aí você coloca, né? Principalmente cuidado, vai fazer o concurso. Atenção, ambiência. O que é isso? Família, trabalho, ensino, pesquisa, né? Ambientes culturais. Então, esse fenômeno nós chamamos de ambiência. Né? Então, a qual conclusão a gente pode chegar da leitura desse primeiro artigo? Né? É que a educação é um processo abrangente, cuja atuação se dá em diversos ambientes, né? E já sabe, né? Se disser, né? E qual é a missão que está estabelecida aqui? A missão é muito simples, de diferenciar educação de escolarização. Né? E você vai fazer essa diferenciação, André, de que modo? Né? De que modo nós vamos fazer essa diferenciação? De maneira muito simples, nós vamos dizer o seguinte, que educação é gênero, né? Do qual escolarização é espécie. Ou então, para aqueles que são mais ligados a uma análise mais cartesiana, mais matematizada, vamos para a teoria dos conjuntos. A escola é um subconjunto de um conjunto mais amplo chamado educação. É um segmento, é uma dimensão, é uma faceta, né? É um segmento da realidade educacional, a escolarização. Né? A escola ela não pode assumir, né, o compromisso de se substituir a todas essas realidades. Por quê? Porque é impossível isso acontecer. Impossível. Né? Agora nós tivemos a oportunidade de perceber isso, por exemplo, e você imaginar que o contexto da pandemia não vai ser basicamente um pano de fundo para se discutir os preceitos educacionais, né? Já tem que ficar esperto quanto a isso. Né? Ou seja, agora, durante a pandemia, né, tivemos a oportunidade de perceber como a escola ela nunca teve o poder de se substituir aos outros segmentos. Né? Porque na pandemia, na época das restrições, né, de circulação, né, no esforço
de um lockdown, né, medidas restritivas, tal, nós tivemos a oportunidade, né, ou seja, os espaços de vida familiar, eles foram chamados a assumir o seu compromisso, né, sua parcela de responsabilidade no campo educacional. Né? As escolas, elas tiveram que se adaptar, as escolas, eu queria dizer que as escolas não sumiram da vida das crianças, mas essa fala é muito perigosa, porque cada escola se mostrou na vida dos educandos de uma maneira diferente, né? Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, umas com mais infraestrutura tecnológica, outras com limitações de infraestrutura tecnológica. E quem teve que suprir, né? Quem teve que suprir isso? A vida familiar, a convivência humana fora do ambiente escolarizado. Né? Muitas vezes os pais não acham que a escola pode substituí-los em alguns aspectos, e muitas vezes a escola se arvora no direito de querer substituir, né? E a gente já começa a perceber que não é bem assim. Então, qual é o recado que o artigo 1º dá? É de que a educação não é exclusiva das escolas. Pronto. Coisa que eu já venho falando desde o início da minha fala. André, esse parágrafo 1º, ele tem Não, aí o parágrafo 1º tu já sabe que é a LDB dizendo para que veio. Né? Então, o parágrafo 1º é a LDB dizendo, vim para isso, estou aqui para isso. Né? Ou seja, o artigo 1º, ele já avisa a gente. Ele já avisa o quê? A LDB veio para disciplinar especificamente o quê? A educação escolar. Né? Ela diz que não é suficiente, mas ela diz, mesmo considerando que a educação envolve vários segmentos, aqui nossos preceitos eles são mais voltados para a educação escolarizada. Veja como é complicada a questão. Ela reconhece que a educação não é só da escola, mas, ao mesmo tempo, diz que os compromissos que aqui estão estabelecidos representam a contrapartida do Estado, a contrapartida da administração pública no processo. Então, é como se ele dissesse assim, a educação envolve todos nós, e aqui nós vamos fazer a nossa parte. De certa forma, o que aqui está ajuda todos os outros segmentos fora do sistema escolarizado também a dar seus pulos, né? A fazer a sua parte, né? Aquela história, faz teu nome, né? Dá teus pulos aí, né? Então é basicamente isso. Bastante cuidado, porque se eu não fizer essa observação para você, ler lei seca, né, como costumam chamar aí, né? Ou seja, fazer a leitura da lei, se você não tem essa mediação, e aqui eu trabalho basicamente como a minha atividade é um trabalho de mediador, fica inconsistente. Como é que o parágrafo, esses dois dispositivos, André, eles não estão em contradição, não? Como é que o primeiro amplia e o segundo e o parágrafo restringe? Não, ele está querendo dizer o seguinte: em que pese ser amplo, aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Pronto. Então, é um recado que está sendo dado, né? E sigam o nosso exemplo. Né? Um detalhe muito importante é que, segundo esse parágrafo, a educação escolar ela precisa se desenvolver predominantemente nas instituições próprias de ensino. Né? Então, percebam que predominante não é a mesma coisa que exclusivamente, porque senão aí sim estaria conflitando com o parágrafo, e não é o caso. Predominantemente, ele não exclui os outros, a participação dos outros ambientes, entendeu? Então, se cair na prova que a educação escolar deverá ocorrer obrigatoriamente nas instituições de ensino, a questão também, né, essa questão ela está errada. Então, nem a educação nem é exclusivamente na escola, nem a educação escolar precisa ocorrer necessariamente dentro da escola. Interessante isso, né? André, quer dizer que a educação escolar não precisa ser dentro do espaço da escola. Não, predominantemente não. Aliás, perdão, exclusivamente não, predominantemente. Então, olha só, nem a educação escolar precisa ocorrer dentro da escola. Imagine os preceitos mais amplos da educação. Olha a quantidade de informação que tem escondida, né? E que pode ser usada, né, efetivamente como uma casca de banana para vocês no concurso. O parágrafo 2º, ele ficou meio apagadinho aqui, né?
o parágrafo 2º, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, ele não está realçado aqui, né? Mas quem está acompanhando, depois eu vou fazer o realce dele, para ele ficar na mesma tonalidade dos outros, né? Senão vocês não vão entender. Mas o que é que está sendo dito aqui? Que está bem ruim assim de você ler. Mas eu não vou tirar o slide agora do modo de apresentação, senão a gente vai perder tempo. Eu tenho muita informação para passar hoje, né? A educação escolar, ela deveria, né, ela deverá vincular, né, ela deverá vincular-se ao mundo, né? Deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ah, André, o parágrafo 1º e aliás, o artigo 1º e seus parágrafos 1º e 2º estão desenvolvendo o artigo 205 da Constituição, né? Exatamente. Né? Então, ó, nesse dispositivo, né, há uma clara ideia de que a educação escolar deverá ter vínculo estreito com o mundo do trabalho e com a prática social. Né? Então, veja que existia uma preocupação do legislador em direcionar a educação escolar para a preparação do indivíduo para o mercado de trabalho, para a sua integração dentro da sociedade. Né? E isso não vinha acontecendo. No sistema educacional brasileiro, isso não vinha acontecendo. Por quê? Porque foi uma educação que se desenvolveu claramente para a dimensão cognitiva. Ou seja, se o cara memoriza tudo e tira nota boa nas provas, tem altos scores em provas que efetivamente analisam apenas o aspecto cognitivo, sem trabalhar, por exemplo, o aspecto socioemocional, né? Essa educação do cognitivo, excluindo o socioemocional, ela prejudicou muito os setores da sociedade ao longo do século XX. E no Brasil, demasiadamente, a partir da década de 80. Por quê? Porque você pode, por exemplo, vamos montar um cenário que não é generalizante, por favor, mas nos ajuda a entender muito o que está sendo discutido aqui. Que é o quê? Por exemplo, você pode ter um exímio, um cara, uma pessoa extremamente conhecedora, né? Um cara que retém informações de maneira assustadora. Um repositório de informações. Né? Coisa que hoje não faz tanta diferença. Vou já falar por quê. Mas no aspecto socioemocional não sabe se relacionar com ninguém. Rapaz, competentíssimo. Sabe só tudo. É até meio que questionável essa coisa do competência. Porque quando você olhar daqui para frente uma pessoa dizer que outra é competente, você vai perguntar em que dimensão? Cognitiva ou socioemocional? Pergunte. Porque cabe essa pergunta, entendeu? Porque quantas pessoas que têm realmente uma capacidade, passam em primeiro lugar em qualquer concurso que quer, mas que chegam num ambiente de trabalho e tornam a vida dos colegas de trabalho um inferno. Porque são pessoas de alto grau de neuroticismo, altamente desequilibradas emocionalmente, né? E que efetivamente as pessoas chegam a fazer um abaixo-assinado para tirar aquela pessoa do ambiente de trabalho. Rapaz, ninguém quer trabalhar, é insuportável. É o chamado indivíduo eixo. Eixo o quê? Quando ele chega, vixe, eixo. Tu tá entendendo? Então, é esse tipo de coisa. Então, é o ambiente, ou seja, a preparação para a prática social. Uma escola que não ensina a socializar, o processo de socialização, e o que é socializar? Cuidado para não confundir. Muita gente confunde interação com socialização. Aquilo que normalmente a gente chama de socializar é interagir, que é usado o processo de comunicação para fazer trocas informacionais. O que é interagir? Interagir é o contato entre duas ou mais pessoas, ou seja, a interação ela envolve o quê? Duas variáveis, comunicação e contato. Entrando uma aula presencial, né? Já agora no retorno, e duas pessoas conversando, e eu disse, interaja, né? E às vezes tem gente que olha e diz, né, quando quer assim fazer uma exortação, um chamamento, admoestar ali uma pessoa que está com conversa paralela, enquanto você está ministrando um conteúdo, diz, socializa aí o que você está discutindo. Não, não é a palavra correta. A palavra correta, vamos interagir, porque quando a gente diz interação, a gente diz, vamos estabelecer um canal de comunicação,
a partir do contato que nós temos, e vamos fazer a troca de informações visando melhorar o comportamento. Isso é interação. A educação deve desenvolver o indivíduo nesse âmbito? Sim. É mandatório isso, né? Principalmente nos tempos de hoje, né? A prova de que a educação não fez, ou se fez de forma precária, foi a facilidade com que a sociedade brasileira foi primeiro polarizada e agora fragmentada ideologicamente. As pessoas estão cada vez mais inaptas ao processo de interação, né? Então, a escola deve tentar restabelecer. Então, a qual prática social nós nos referimos? Primeiramente, a prática da interação social. E a segunda, aí sim, a segunda prática social a que a educação precisa estar vinculada é a prática da socialização. Ajudar os indivíduos a se socializar. E o que é socializar? É internalizar conhecimento social, né? Internalizar cultura, absorver o conhecimento social e utilizá-lo de maneira estratégica e eficiente no seu processo de desenvolvimento. Então, olha a diferença entre interagir socialmente e se socializar. Socialização é absorver conhecimento social. Não absorver de forma passiva, mas absorver de forma ativa, de forma crítica, de forma consciente, dentro do aspecto cognitivo e emocional. Isso é o que quer dizer socialização. Quando eu internalizo uma cultura, eu estou me socializando. Então, é basicamente isso. Diferentemente de interagir, né? Então, ambos estão dentro da prática social. E por que é importante dizer isso? Exatamente pelo fato de que hoje está cada vez mais difícil você identificar esse tipo de coisa acontecendo. Está cada vez mais difícil. Oi? Alô? Alô? Então, vamos lá, vou continuar. Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade, viu? Aliás, deixa eu descompartilhar um pouquinho aqui a tela, né? Vou descompartilhar aqui um pouquinho a tela. Eu sei que tem uma forma de ver, de visualizar o conteúdo. Espera aí, viu? Existe uma forma de visualização. Deixa eu ver se eu consigo... Espera aí um momentinho, vou voltar para a sala. Deixa eu abrir o chat aqui, para eu olhar as dúvidas, né? Pronto. Então, deixa eu ver aqui, voltando aqui. Eu estou voltando aqui no chat, né, desde o início da aula, né? Tá baixo, né, o som. Deixa eu dar uma melhorada aqui no meu microfone. Alô, alô, e agora? Tá beleza? Ficou tranks? Digam aí, coloca no chat se melhorou aí a intensidade do som. Então, vamos lá. Né? Maria Fernandes, dá um feedback aí, se deu certo, né? Pronto, Brena já tinha dado feedback que estava normal, Damiana também, Marismênia também, né? Beleza, né? Você, pronto, aí, pronto, foi mais assim, em relação à questão, pronto, melhorou, graças a Deus melhorou, né? Então, pronto, muito obrigado aí pelo feedback, Aliciane, Feliciano, Maria Fernandes, Carlos Henrique, Mari Souza, Brena, né, Elandina, Marismênia, todos vocês aqui, os que eu já citei antecipadamente. Beleza? Damiana também. Tem um concurseiro oficial também. Beleza. Pronto, então vou voltar lá para a tela. Beleza? Vamos voltar para a tela aqui. Então, olha só. Um momentinho, deixa eu só compartilhar. Pronto. Voltei para a tela. Deixa eu aqui voltar aqui. Né? Pronto. Vamos aqui para voltar aqui para o preceito. Então, deu para entender. Né? Então, basicamente, o processo de educação e a que ele está vinculado. Né? Então, já facilita para vocês essa conformação. Né? Então, eles gostam muito de perguntar isso em prova. Gostam demais de perguntar isso. Né? A probabilidade de que essas observações que eu trabalhei para vocês aqui, elas sejam cobradas, tem uma probabilidade aí de 99%. Né? Porque vira e mexe, ele gosta de trabalhar essa coisa do obrigatório. Né? Então, cuidado. A educação não é exclusiva da escola e a educação escolar não é exclusiva das instituições escolares. Ela pode ocorrer fora do ambiente, mas predominantemente
né? André, o artigo 2º precisa efetivamente dar uma olhada nele? Bom, o artigo 2º, pessoal, vocês... se você... Quem lê o artigo... Por que é que eu pedi para ler o artigo 205? Exatamente para você não precisar se preocupar tanto com o artigo 2º. Porque o artigo 2º vai dizer o quê? Que a educação é dever da família, do Estado, tal, né? Coisa que já está lá no artigo 205. Né? Claro que ele expande, né, André? Ele vai falar sobre solidariedade humana, mas ele vai falar sobre desenvolvimento do educando, preparo para o trabalho, para a cidadania. Então, não há necessidade de você, quem já estudou o artigo 205, não precisa estudar o artigo 2º, porque o artigo 2º, ele quase que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, não chega a ser. Mas o artigo 2º da LDB é o mesmo 205 da Constituição Federal. É praticamente a mesma coisa. Vai falar o quê? Os fins da educação nacional. Né? E já sabe, né? É uma triangulação. Né? É uma triangulação, né? Essa questão do pleno desenvolvimento da pessoa, qualificação para o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania. Beleza? Pronto. Então, agora vamos entrar no artigo mesmo, que é o peso. Né? É o peso para nós hoje, é o artigo 3º. Né? O artigo 3º da LDB, qual a probabilidade de cair uma questão do artigo 3º? 99,9%. Só não cai artigo 3º se não tiver nenhuma questão da LDB. Pode acontecer? Da prova mudar o parâmetro? Pode. Mas se a linha metodológica das provas do Instituto Federal forem seguidas, se a linha for seguida, pronto, acabou essa história. Né? Vai efetivamente cair. Quanto a isso aí, vocês podem ficar sossegados. Beleza? Então vamos para eles, né? São vários preceitos que estão sendo cobrados. Né? A igualdade de condições, né, o primeiro preceito que ele coloca, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, o primeiro que ele está trabalhando aí, igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, ele está trabalhando no inciso 1 o princípio da igualdade. Né? E aí, sendo esse princípio aplicado, com o objetivo de que todos os indivíduos devem ter condições iguais de acesso, independente da classe, da raça, da cor, do sexo, se é pessoa com deficiência, né? Então, literalmente, a LDB determina que a escola é para todos. Pronto. O inciso 1, você pode resumir dessa forma. Né? E preste atenção, vejam bem, que não basta criar igualdades de condições para o acesso, mas é preciso criar condições de igualdade também para a permanência. Né? Porque entra em jogo aí a perspectiva da fidelização. Aí é para combater o quê? O abandono escolar, a evasão, né? Que são coisas distintas, né? Então você vai ter o abandono, né? Então, basicamente, se está deixando a escola, né? E aí existe, né? Isso é um problema. E efetivamente dentro do como é que eu vou dizer assim, no pós-pandemia, as escolas vão precisar. Eu trabalhar uma questão, por exemplo, em que a escola tem que se... Oi? Chuva. Molhou o tapete? Tidinho disse que vai com a identidade o crato no ônibus. É alguém que está com o áudio ligado, professor. Olha aí se tem alguém com o áudio ligado. O pessoal vem para o crato. Pronto, deu certo. Então, vamos lá. Olha só que coisa interessante, né? Por exemplo, abandono quer dizer que o aluno deixa a escola um ano, mas retorna no outro. Já a evasão significa dizer que o aluno sai da escola e não volta mais para o sistema educacional. Né? Então, já tem aí uma diferença técnica entre uma coisa e outra. Né? Mais uma vez, o abandono, ele saiu naquele ano, mas no outro ele volta. É um atraso, né? No processo formativo dele. Já a evasão, não. Né?
sumiu e não retorna mais. Então, você tem aí, né, essa diferença contundente. Então, é evitar. Como a escola vai fazer para evitar isso? Não basta trazer você, acolher. Eu tenho que fidelizar. Fidelizar, né? Fazer com que você fique, não saia. Quais são os estímulos? Por que eu digo isso, pessoal? Porque é o seguinte, em parte, até a própria estrutura, a configuração de uma sala de aula, ainda está muito ligada àquela configuração prussiana das cadeiras geometricamente distribuídas, né? Tal. Até o próprio, agora no retorno, nesse trans-Covid, que eu não vou dizer ainda que é pós-Covid, mas é que é trans, estamos passando por ele, a gente não saiu dele ainda, né? Então, no trans-Covid, nesse retorno gradativo no trans-Covid, ele tenta se resgatar a estrutura prussiana das salas, né? Da educação prussiana, aquela estrutura formal, né? Geométrica da estrutura, né? E muitas vezes o que acontecia? Antigamente, a escola ela funcionava com base em preceitos enciclopédicos, da chamada cultura educacional enciclopédica. O que quer dizer isso? Quem era o repositório do saber dentro de sala de aula? Era o professor. Qual era o acesso informacional do aluno imediato durante as aulas ministradas? O professor. O limite de acesso ao conhecimento? O professor e o material didático. Né? Quando se pedia uma pesquisa de algo que não tivesse no material didático, o educando teria que ir a uma biblioteca, munido de folha de papel almaço, né? É o novo. Folha de papel almaço e o lápis, uma caneta, ia lá procurar uma enciclopédia, num livro, se tinha a informação da maneira que o professor tinha requisitado, transcrever, depois passar a limpo e apresentar a pesquisa que tinha sido feita, muitas vezes fazer um desenho, uma coisa, então tinha todo um esforço. E olha a diferença do que é hoje. Né? Olha a diferença do que é hoje. Né? Em pouco tempo a coisa revolucionou. Hoje, o educando, né? Claro que existe um problema profundo no Brasil de desigualdade tecnológica, temos que considerar que nem todos os ambientes escolares vivem esse paradigma que eu vou falar aqui, então é importante que seja dito isso. Né? Mas, por exemplo, vamos considerar que seja uma variável relevante, a questão do aparato tecnológico. O aluno, o educando, ele está lá com o celular dele, está conectado ao Wi-Fi, uma 3G, seja lá o que for, e lá naquele smartphone, que eu chamo de dispositivo de convergência tecnológica, né, de lá ele pode fazer a pesquisa e expandir o conhecimento que você está ministrando ali 3, 4, 10, 20 vezes mais do que o que você pode ministrar naquele momento, articular, porque o trabalho do professor era transformar conhecimento em conteúdo, a partir de metodologias didáticas específicas, né? Então, é transformar conhecimento em conteúdo. E o que é que nós vamos fazer hoje? O conteúdo está aí. Aula online, material de aula no YouTube, não sei o quê. Um repositório de informações onde a pessoa efetivamente não precisa de sua aula. Não precisa da minha, nem da de ninguém. Mas o que a escola vai fazer? Né? Considerando que talvez, né, passe alguém, algum corajoso aí, ao ponto de dizer, dispensa-se a escola. Vamos usar outros segmentos educacionais para substituir a escola, de modo que eu não preciso da escola. Porque a escola só faz isso, a escola só doutrina, a escola só isso, como tem algumas pessoas aí que se arvoram o direito de defender isso. Né? Então, a escola precisa, por quê? Porque se o aluno não entende a necessidade, a importância dela na vida dele, e abandona, submete-se ao autodetermina-se no processo, no contexto da evasão, então, entenda. A questão hoje é, se a escola lutava para não ser sucateada, hoje a escola luta para não se tornar obsoleta, substituída por outras, né, pelo fenômeno que a gente chama de fragmentação, compartimentalização do saber. Né? Compartimentalização do saber. Isso é uma coisa realmente muito profunda que precisa ser discutida. Então, o inciso 1, ele nos traz essas premissas de reflexão. Item 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Aí você tem o princípio da liberdade, né? O princípio da educação,
aliás, esse princípio educacional, o princípio da liberdade, né, e de divulgar cultura, pensamento, arte e saber. Qualquer ato que tente suprimir ou restringir essa liberdade está violando um princípio legal. E detalhe, viu? Vamos lá. Deve estar na sua cabeça agora a tal do projeto da escola sem partido, né? Ah, mas se é uma lei, eu posso vir e alterar uma lei. Eu não posso alterar a LDB? Só tem um detalhe. Esse mesmo preceito que você está visualizando aí, ele também está previsto na Constituição Federal, né? No artigo 206, inciso 2 da Constituição, está lá prevista a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, o inciso 2 do artigo 3º espelha o artigo 206, inciso 2. Ou seja, por mais que você mude a LDB tirando isso, ou dizendo que tais e tais assuntos não podem ser discutidos, né? Ou só serão discutidos no âmbito da família, a escola está proibida de discutir certos assuntos, vai continuar essa premissa lá na Constituição autorizando. E nós trabalhamos, o direito brasileiro trabalha dentro do princípio da supremacia do texto da Constituição. Ou seja, né, achar que uma artimanha de alterar isso em nível legislativo vai impedir a autonomia e a liberdade educacional, efetivamente não vai acontecer, né? A não ser que uma nova, né, uma alteração mais profunda possa ocorrer no campo constitucional, né, a partir do exercício do poder constituinte. Se não for, né, dificilmente só projetos de lei não vão tirar a autonomia educacional nesse ponto. E nem é o ideal, né? Porque aqui são 4 tipos de liberdades que estão sendo trabalhados aí. A liberdade de aprender, né? Eu quero aprender, eu quero ter acesso ao conhecimento, ao aprendizado, então você não pode restringir conteúdos para mim, né? Você não pode restringir um conteúdo, esse conteúdo aqui nós não vamos ministrar, né? A liberdade de ensinar, ou seja, dar a liberdade das técnicas de ensino, do processo de ensino, né? A liberdade de pesquisa, né? Então você tem que dar a liberdade de pesquisa e a liberdade de divulgar as pesquisas, né? Aquilo que se pesquisou cientificamente, né? Claro que passado pelo crivo científico, mas obviamente isso precisa acontecer. Não tem a menor dúvida que isso aí é um preceito também constitucional. O inciso 3, né, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, esse inciso ele trata do princípio do pluralismo. O intuito é não limitar o ensino a uma ou outra determinada concepção pedagógica ou de ideias, mas sim permitir a diversificação de ideologias doutrinárias e pedagógicas na sala de aula. Diversificação não é que um professor tenha que efetivamente, não. Né? É permitir a liberdade doutrinal. Né? É permitir a liberdade de se vincular. Então, eu não preciso estar fixado numa doutrina específica. E eu posso trabalhar, né, com 2 ou 3 professores diferentes, dentro dos meus projetos interdisciplinares, formas diferentes de se ver o mesmo cenário. Né? Por exemplo, logo antes de ministrar essa aula para vocês, agora de 5h30, né, aliás, de 5h10 às 6h10, eu estava ministrando uma aula ali sobre ideologia. Né, sobre ideologia. Por mais que as bancas de vestibulares, né, as universidades estaduais, para as quais eu estava ministrando essa aula, foquem no conceito marxista de ideologia, né, de que ideologia é um conjunto de ideias alienantes trabalhado pelos dominadores para alienar o trabalhador acerca da sua condição de opressão, eu não sou obrigado a trabalhar, a não apresentar outros vieses, né? Apresentar toda a dimensão. Né? Mas eu digo, olha, o orientador é esse aqui. Qual é a tese mais importante? Por quê? Porque existe uma demanda ali na frente que exige esse balizamento doutrinário. Isso vai acontecer. Você tem autores consagrados
autores que são considerados consagrados e que são exigidos nessas demandas de exames, de testes, né, de querem que você tenha um conhecimento específico mais crítico, e aí você tem que ter aquele balizador, isso aí, né? Eu estou doutrinando. Bom, o que é que acontece? Né? O que tem em jogo aí é exatamente essa perspectiva de que existe uma demanda por aquele conhecimento específico. Nada impede que você traga outras premissas, né? Olha, existe o conceito weberiano, existe o conceito de Durkheim, existe o conceito de Michel Foucault, existe o conceito tal, mas aqui o mais importante para nós agora é essa linha, né? Como é que eu vou seguir? Vou falar sobre psicologia, né? Sobre psicanálise. Não, Freud ele tinha uma vinculação com certos estudiosos, de uma certa vinculação que hoje se faz de natureza partidária que não tem nada a ver, esquece, tira. Questões que envolvam fulano e beltrano, simplesmente nós vamos eliminar do sistema educacional. Pronto, isso não é, né? Não é basicamente. Ou então dizer o seguinte, tal viés a partir de agora vai ser eliminado. Não se discute mais no ambiente educacional tal perspectiva ou tal premissa. Vamos eliminá-la, vamos cancelá-la das discussões e da construção do dialógica dentro da estrutura educacional. Também não pode acontecer. Né? Isso acaba sendo meio que até um delírio, né? e que acaba sendo ideológico também. Né? Não deixa de ser ideológico também premissas dessa natureza. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Sobre esses princípios, né, que a LDB coloca, elas não se aplicam às escolas particulares com relação às ideologias? Por exemplo, tem escolas particulares que ainda ensinam, né, a educação religiosa voltada ou para questões evangélicas, ou então até a tradicional. E aí, tipo, não se aplica, tipo, uma pessoa não pode chegar não só questionar, mas ir contra, porque tá na LDB, né? Na verdade, a restrição, né, né, ela pode ser questionada. Só que o que é que se pondera, né? É o inciso 4. Olha o inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Né? Então, o que é que ele vai dizer? Esse diálogo, esse entendimento, precisará ser alcançado de uma forma dialógica. Né? E quando não puder ser feito, então, existem os órgãos de controle. Vou dar um exemplo. A questão do ensino religioso. Né? O que foi que alguns órgãos de controle tentaram proibir o ensino religioso. Né? Só que o que foi que o Supremo Tribunal Federal determinou sobre o ensino religioso? As escolas têm liberdade de estruturar o ensino religioso, desde que ele seja de matrícula facultativa. Né? Então, ela tenta manter o direito, mas modulando os seus efeitos. Você está entendendo? Não é fácil. Né? Porque o que é que acontece? Né? O artigo 209 da Constituição, para eu poder responder a sua pergunta, eu peço o Vênia a expandir, aí você já anota, o artigo 209 da Constituição, ele fala de que o ensino é livre à iniciativa privada. E dá 2 preceitos para isso. Quais são os 2 preceitos que a iniciativa privada precisa cumprir? 1. Cumprimento das normas gerais de educação nacional. E a LDB é uma delas. Né? Por que eu digo a LDB é uma delas? Porque tem outras relacionadas ao financiamento, a não sei o quê, a questão documental, certo? Tem várias normas educacionais. Né? Por exemplo, agora a BNCC, né? O processo de implantação da BNCC é uma norma educacional nacional. Tu tá entendendo? Então tem outras. Né? E o segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Né? E aí, o que é que acontece? Né? Pronto, deu esses 2 preceitos. E aí você passa a ter, né, fora desses 2 preceitos aí, ela passa a ter uma relativa autonomia. Né? Ela passa a ter uma relativa autonomia. Então, você tem escolas que fazem ensino religioso de uma maneira ampla, plural, né? Falando sobre várias religiões, e tem algumas que se restringem ao âmbito confessional. Né?
Então, deu essa margem para que você pudesse ter ambas as dimensões, né? Porque deu a liberdade, e os únicos 2 restritivos que nós tivemos foram esses 2, né? O restante, né? Claro que para todo o restante do balizamento, ele se torna mais impositivo para as instituições públicas, porque o balizador das privadas é o que está estabelecido no 209, cumpriu essas 2 coisas, então criou essa margem, né? Mas mesmo dentro dela, como é teu nome? Me perdoe, tu disse Mari. mais um. Mari, o que é que acontece? Mesmo com essa liberdade, nada impede que os órgãos de controle, né, os conselhos estaduais, os conselhos de educação, certo? As câmaras, o Ministério Público, e possam analisar a matéria. Nada impede, né? Então, se faz o questionamento, se pondera qual a lógica da violação do direito e se discute a premissa. Nada impede que esse controle ele possa vir a existir. Já vi várias vezes esse controle operar, né? Já vi várias vezes a necessidade, inclusive, de certos aspectos serem judicializados, né? Mas elas não estão livres desse tipo de balizamento. O problema é o aspecto mesmo cultural, né? As pessoas acreditam que não podem discutir, né? De que a escola particular ela teria mais autonomia que a pública. Não é nem bem por aí. Professor. Oi. É Landina que está falando agora. Quer dizer que fica, fica a cargo desses órgãos, por exemplo, se tiver algum questionamento em relação a esse ensino, deixa eu simplificar, por exemplo, os colégios diocesanos, que foca muito na religião, exemplo, na religião católica, e aí fica a cargo desses órgãos, tá vendo se o que é que pode estar implantando para que esse ensino ele não seja totalmente direcionado a uma só religião, Mas é o que eu digo a você, por exemplo, é a liberdade, né? A liberdade de ensino. Eu não sei se eu me fiz, como é que se diz, compreender, mas eu vou procurar uma nova abordagem para fazer, porque eu acho que eu não me fiz compreender. Cuidado, existem as escolas que fazem ensino religioso, existem as confessionais, né, que são aquelas que professam uma religião específica. Elas não estão proibidas de fazê-lo. Agora, você precisa entender o seguinte, o que é que as escolas confessionais não podem? É violar a liberdade religiosa do educando. Violar a integridade do educando. Ela precisa dar alternativas. Tu está entendendo? Que acaba, na prática, não sendo confessional, concorda? Acaba, ela dá uma prioridade, mas ela tem que dar as alternativas. É uma possibilidade, ela tem que dar alternativas. Essas alternativas, né, esses campos de alternativa, por exemplo, eu não posso obrigar você a ir para um procedimento, a um culto ou alguma coisa específica, porque essa questão da confessionalidade, ela não é só no campo do cristianismo católico, ela pode se aplicar ao protestante, ela pode se aplicar ao ortodoxo, ela pode se aplicar fora do cristianismo. Tu está entendendo? Não precisa ser especificamente dentro do catolicismo. Então, como tem escolas que também estão bem predominantemente orientadas no seu ensino religioso dentro do campo protestante, isso a gente sabe que tem, né? Então, a questão não está nem essa, está nas alternativas. Por quê? Por conta da diversidade, do pluralismo. Eu tenho essa orientação confessional, mas eu acolho pessoas fora dela. Porque é um compromisso. Por quê? Porque é todos na escola. A escola não pode deixar de receber aquela pessoa. Isso está no cumprimento das normas gerais de educação. Quais são as alternativas educacionais que você tem para essa pessoa? Isso é uma questão fundamental que precisa ser discutida. Tu está entendendo? Mas isso não afasta o direito à confessionalidade da escola, não afasta. Você não vai simplesmente ponderar nos órgãos de controle única e exclusivamente por isso. Precisa ter uma coisa a mais. Precisa ter um elemento a mais a ser discutido. Eu espero agora ter ficado claro. Pode ser que na minha fala inicial eu não tenha deixado isso claro, mas essa perspectiva ela é desse jeito aí. Então, porque ali é só o católico, é só o ensino, o viés é mais protestante, é mais católico, é mais ortodoxo, né?
Simplesmente por conta disso. Está havendo uma violação a esse pluralismo? Não, porque eu preciso ver as alternativas educacionais que estão sendo discutidas no sentido do acolhimento, da fidelização, da permanência. Porque lembro, o que está em jogo é a educação escolarizada aí, né? É tanto que você vê que isso muda muito, né? Se procura, hoje, você vê que as abordagens, elas procuram ser o mais ampla possível, exatamente para se fugir desse enfrentamento, porque é uma zona muito, como é que eu vou dizer, onde o cuidado é tão extremo que você precisa ter, para não sair dos trilhos da constitucionalidade, que se prefere fazer uma análise realmente mais plural, né? Mas isso não representa necessariamente violar a liberdade da escola de ter o seu conteúdo confessional, não, de forma alguma, né? E se na minha primeira fala eu deixei transparecer isso, né, eu faço a devida correção, a devida ponderação do meu discurso, tá bom? Então, essa é a perspectiva. É só ler o 209, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Cumpriu as normas de educação e está sendo avaliado pelo poder público. Então, no que não colidir com os incisos 1 e 2 do 209, ela tem liberdade para fazer. Essa é a perspectiva, né? Agora, também ela tem que tomar cuidado com uma coisa, e aí é onde está o perigo. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Porque se a prática for direcionada no sentido de criar preconceito, isolamento, espiral do silêncio, ostracismo, aí realmente estão ocorrendo violações deletérias, né, violações preocupantes que precisarão estar submetidas aos órgãos de controle, tanto dentro do sistema educacional como fora dele. Isso aí você pode ter certeza. Mas aí já é uma coisa mais esticada, né? Já é uma coisa mais fora da curva, né? E que já não tem muito a ver com essa questão mais básica que eu estou discutindo. Aí você tem no inciso 5 a coexistência de... Professor, com licença. Quando ele fala da educação escolar, entende-se que ele se divide, dentro da educação escolar, está a educação básica e o ensino superior, não é isso? A educação básica divide-se em educação infantil e os anos iniciais e os anos finais. Eu quero saber que pode ocorrer da banca me cobrar questões voltadas da educação infantil ou dos anos iniciais, já que está dentro da educação escolar e dentro da LDB? É o seguinte... O que, por exemplo, a partir do momento que ele diz lá, porque você viu no programa, o programa ele está assim. Gostei muito da pergunta, né? Diga-se passagem. O programa de vocês tem algumas leis em que ele não cobrou tudo. Por exemplo, a Lei 8.112, né? Ele não cobrou tudo, ele citou artigos, né? Do 5 ao 30, do 5º ao 39, do 116 ao 142, vocês viram que ele segmentou. Lá na LDB diz Lei de Diretriz e Base da Educação. Ponto. Né? Então, qual é na minha experiência de professor, quando ele quer segmentar, ele vai lá, bota a lei e diz quais os artigos. Estuda só isso aqui? Como a gente faz como professor, com aluno, quando aluno vai botar toda essa matéria na prova? Não, faz o seguinte... Porque às vezes às vezes tem um costume, né? Não vou dizer se é mal, se é bom. Estudo da página 30 à página 20 só. Tá bom, né? Aliás, da 30 a 20, né? Retrocedendo, não. Da 20 a 30, né? Agora, como ele fez com a Lei 8.112. Agora, ele pode muito bem fazer como ele fez com a lei da LDB, em que ele botou a lei. Então, em tese, pode cair qualquer coisa. Em tese, se ele quiser dificultar... Né? Se ele quiser dizer assim, eu vou fazer com que essa parte da LDB seja para diminuir o máximo possível a probabilidade de alguém fechar essa prova. Um exemplo. Né? Eu estou indo para um exemplo extremo. Ele pode fazer? Pode, a partir do momento de que olhe o tamanho do programa e como é que você vai memorizar todas as leis. Memorizar todas as leis. Ou seja, aquele desafio cognitivo de retenção ipsis literis dos textos das leis. Chegar a assustar, não chega? Agora, isso é o parâmetro geral. Agora vamos para a experiência, vamos para o macete. A tendência é essa? Não. A tendência é que os 4 primeiros artigos dela sejam cobrados com altíssima probabilidade e depois os preceitos mais relacionados ao ensino, restrito aos institutos federais, ou seja, o que dentro da LDB esteja mais adstrito ao IF, esteja mais ligado à realidade do IF, seja cobrado.
Isso é o que a gente espera, né? Pela experiência e pelo contato que a gente tem com as questões de concurso. As questões de concurso nos ajudam a tranquilizar vocês nesse sentido. E o que é que a gente pensa? Que os elaboradores da banca, eles vão usar provas anteriores como referência. Graças a Deus, que esse padrão de pensamento, que eu chamo de filtragem de edital, ele, curso a curso, preparação a preparação, ele vem se consolidando. Mas tem hora que a prova faz algumas coisas meio surreais, né? Como vocês viram agora no concurso do município do Crato, em que colocaram um conteúdo de matemática e a prova parecia mais... Não vinha com um perfil de prova de concurso, estava com prova de vestibular. Então, às vezes, a banca dá essas quebras de paradigma, pode acontecer. Porque seria muita irresponsabilidade da minha parte dizer, você só vai estudar dentro da LDB os 4 primeiros artigos e depois, dentro dela, aquilo que tiver mais relacionado com a realidade do Instituto Federal e não estudo mais nada. Não posso fazer isso. Eu vou lhe dizer que a máxima probabilidade, aí, mais de 90% de ser assim. Mas tem 10% aí que você só consegue cobrir 100% se você estudar tudo, né? Mas exatamente pela forma como o programa colocou. O programa, ele nos diz muito. Tem leis que foram segmentadas, tem leis que estão todas lá, né? E eu espero, com essa abordagem, ter respondido sua pergunta, né? Porque assim, você fez uma pergunta muito detalhada e a resposta ela tem que ser no mesmo nível, né? Procurar ser o mais solene possível a importância da pergunta que você fez. Beleza? Deu para esclarecer? Alô, alô? Alô? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês um pouco, voltar para a sala. Pronto, né? Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui 8h30, beleza? A nossa aula estava marcada assim para ser até 8h30. Esse é nosso primeiro contato, beleza? O que é que nós vamos fazer na aula que vem? Vou fechar o artigo 3º com vocês. Preste atenção no nosso planejamento. Vou fechar o artigo 3º e o 4º. Isso a gente faz na primeira meia hora. Depois, a hora seguinte, ou seja, até 7h30. De 7h30 às 8h30, arrochar o nó com questões referente a essa primeira parte que a gente discutiu hoje e que a gente conclui na próxima aula. E aí, o ritmo da aula tá beleza? Posso manter esse ritmo? Essa primeira aula é uma aula mais de importância pedagógica, porque tem a ver com o fato de a impressão de vocês sobre a minha aula, o feedback, né? Se encaixou direitinho as explicações, se deu certo, tá bom? Então é isso, vão colocando os feedbacks aí, sugestões também, mas eu já estou dizendo como é que vai ser. A partir da próxima aula, toda aula minha tem questões, né? Toda aula minha tem questões. Então, se a sugestão for, bota questões, né? Então, já sabe, quem já vem acompanhando, aí algumas pessoas estão falando sobre a questão do acompanhamento, já sabe como é que a gente desenrola aqui, que dá tudo certo, né? Como é que a gente conduz aqui os trabalhos, né? Então, muito obrigado, Damiana Gonçalves, né? Mari Souza, Damiana, Aliciane, Elandina, concurseira oficial, Marismênia, Poliana, Mari também já falei, pronto, Aliciane, Carlos Henrique, Bruna, deixa eu ver mais alguém aqui, pronto, Maria Fernandes, né? Se tiver alguém que eu não citei aqui, CACD Cariri também, né? Muito obrigado, pessoal, desejo a vocês uma boa noite e lembre, a aula do professor André Barreto só termina quando, encerrando a transmissão, você vai ler os artigos que eu citei na aula de hoje. Na Constituição, 205, né? 205, 211, né? E os 3 da LDB, beleza? Para que a aula que vem a gente possa trabalhar, beleza, tá bom? Com questões fixa melhor. Pronto, então a partir da aula que vem vocês já vão ter esse plus, beleza? Muito obrigado, boa noite e bom descanso para todos depois de ler os artigos. Tchau, valeu galera, muito obrigado, foi boa!